Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje o tema é mercado. Como será que vai se desenhar o mercado em 2026? Que eu acho que é a grande pergunta do momento, depois de um ano tão complicado que foi 2025 aí, né? Pois é, e aí tem novidades, tem Move Brasil, tudo. Então, nosso convidado veio, que já veio uma vez. Pois é. Gostou tanto que voltou de novo. Mas quem tem voz para falar... Tem sempre uma novidade. Então, a gente traz de volta. Seja muito bem-vindo, Gregory Bosch, que é consultor da BIM, sócio e consultor, né? Que a BIM é uma consultoria. Exato, a BIM é uma consultoria, a BIM é o cubo, né? Porque são 3 pilares de atendimento. Nós somos consultoria ad hoc, né? Sob demanda, produtos de inteligência de mercado para o mercado de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e máquinas de construção, e panoramas setoriais. A gente começou com o panorama setorial agrícola, e esse ano a gente vai lançar alguns outros panoramas setoriais também para outros mercados. Então vocês fazem uma análise, é isso? De todos esses um panorama completo setores. De um mercado Então dá pra gente explorar você hoje aqui, é isso? Explorar não é bem a palavra, né? A gente vai tentar analisar alguns aspectos do mercado de caminhões. Então eu acho que eu gostaria, de verdade, até porque é o assunto do momento, e tá todo mundo ainda meio sem querer falar muito, né? Até porque... Começamos agora a questão do Move Brasil, apesar de estar se falando já dele. Primeiro, eu acho que seria legal você fazer uma análise do que você já deve ter pesquisado, enfim, do que é esse programa em termos de viabilidade aí para o transporte, o que ele pode e não pode provocar aí nos números deste ano de 2026. É um programa bem interessante, da forma como ele foi redigido. Ele tem algumas características que são relevantes. Ele destinou aí, são ao todo, né, se a gente for pegar os recursos do BNDES mais os recursos específicos, ele tem 10 bilhões de recursos, que é um montante bem interessante. Ele destina 1 bilhão para autônomos, né, então os autônomos deveriam comprar os seminovos, então ele incentiva de fato a renovação de frota. Que é um gargalo da nossa economia, um gargalo para o setor. Essa renovação de frota para os autônomos, ela está condicionada a você entregar um caminhão usado, e um caminhão usado bastante específico, né? Um caminhão que ele tem que ter mais de 20 anos, um caminhão que ele tem que estar em condições de uso, ele tem que ter o licenciamento em validade, no licenciamento de 2024, então, por isso que eu digo que é um veículo específico, né? Então, que é autônomo, que possui um caminhão com mais de 20 anos em condição de rodagem e com licenciamento. Então, é um veículo muito específico. Então, não são todos autônomos que têm a condição de ter esse veículo e, ao mesmo tempo, querem se desfazer e além disso, entregar o veículo para comprar um seminovo, né? Então, é um público muito específico. E tem também os 9 bilhões com uma taxa muito atraente para comprar um novo. Quando a gente pensa nesse público, nessa taxa atraente, que vai chegar aí 13 a 14,5% de taxa de aquisição de um novo, ela é muito competitiva se a gente comparar com outras taxas de mercado. E por que ela é muito competitiva? Porque a gente vai comparar com o CDC aí, que gira, a depender de onde você for buscar essa taxa, a 18%, 19%. Então é uma taxa menor. Ela é uma taxa que te oferece uma carência de 6 meses, então muito melhor. Então a gente vai ver, em alguns casos, talvez na maioria deles, uma troca de taxa. Então aquele PJ, né, a gente está falando de um frotista, um grande frotista, por muitas vezes a gente não está falando de um acréscimo de mercado. A gente está falando sim de uma troca de taxa, porque os frotistas, na verdade, eles já se planejam para fazer as compras. Sim. Não é uma compra, o mercado de caminhões como um todo, tudo é muito racional, tudo é muito metrificado. E pensando nisso, o frotista que ele já se planejou para fazer uma compra para esse ano, com uma taxa de 18, 19 de CDC, quando o programa foi anunciado com uma taxa tão atrativa, a primeira coisa que o frotista pensou
posso trocar a minha taxa de 18%, 19% que eu estava planejando para este ano por uma taxa muito mais atraente com 6 meses de carência. Parece muito óbvio, parece muito razoável que ele faça isso. E ao fazer isso, o que acaba acontecendo, e é até uma consequência natural, que o frutista que planejou comprar um caminhão em janeiro, financiado com CDC, ele fala, não vou comprar esse caminhão financiado. Sim. Vou preencher os formulários do MOVE, vou me candidatar ao MOVE agora, mesmo que isso ocasione uma certa burocracia, mesmo que tenha um tempo de aprovação um pouco maior para ter esse crédito, e aí ele consiga ter esse crédito de 13%, 14%, muito melhor, mesmo que demore um pouco mais para liberar esse crédito. 6 meses de carência é muito vantajoso. Sim. E o impacto disso me parece que é a gente ter tido esse janeiro de emplacamentos aí muito abaixo das expectativas, porque nós tivemos janeiro 26 agora, inferior a janeiro 25, que já tinha sido inferior a janeiro 24. E olha que janeiro de 2025 foi meio que um rescaldo ali de Fenatran. Das e olha intenções de compra, né? Das intenções de compras, alguns voltaram atrás e ainda foi, né? Ninguém Conseguiu esperava ser um negativo. janeiro como este. Quando a gente conversou, né, em outra ocasião, você falou para mim que o MOVE pode, na melhor das expectativas, movimentar aí 6 mil unidades. Sim, a gente tinha... E numa mais conservadora, 4 mil unidades. Acho que foi isso que a gente conversou, de 3 a 4 mil. Isso, a gente Como que tá isso? A gente tinha analisado 3 mil, no nosso cenário base são 3 mil. No conservador? O conservador é o nosso cenário base, né? Tá. 3 mil, e esse é o número que a gente está mantendo. 3 mil no cenário base, que é o conservador. E a gente até reacessou, estudou essa movimentação toda de imóvel, as expectativas, a gente falou com montadoras, a gente acho que pode chegar a 8. A 8 mil caminhões pelo MOVE. Pelo MOVE. O total numa projeção otimista. Otimista. Que eu não sei se essa palavra existe ou não existe, mas então 8 mil caminhões num cenário super otimista. Isso o MOVE, só o MOVE. Adicional. Adicional. Então, porque a gente acha que é pouco provável. Tô falando, otimista, mas pouco provável. Uma coisa, o que pode chegar, mas qual que é a probabilidade disso? Na nossa visão, não é tão provável. Por quê? Porque o que a gente está entendendo, e é por isso que a gente tem que esperar as coisas acontecerem para realmente validar essa hipótese, está acontecendo muito mais troca de taxa de financiamento do que realmente uma compra que não era planejada. O que seria, desculpa, essa troca? A troca. O que você quer dizer com isso? Vou explicar. Então, o frutista que já tinha planejado uma compra, então, ele já ia comprar 10 caminhões. Ele já estava no plano. Então, se já estava no plano de comprar 10 caminhões, apareceu o MOVE, ele continuou comprando 10 caminhões. Isso não fez com que aumentasse a intenção de compra dele. Entendi, ele ia comprar 10 caminhões pelo CDC. Então, e agora ele vai comprar 10 caminhões pelo MOVE. Ele só trocou. Aí, não poderia, não sei. 10 para 11? Sim, é isso que a gente... Porque assim ele vai sair de uma taxa de 18, como você disse, para uma de 14, isso, que é a média do MOVE. É assim que a gente calculou os 3 adicionais. Os 3 mil adicionais. Mas tecnicamente se espera isso. Na verdade, só quando você diz troca de taxa, na verdade só manter o mesmo número, só que o transportador vai ter a vantagem. Por essa vantagem, ele acaba comprando uma a mais. Sim. Aí, e é assim que a gente chega nos 3 Nos 3 mil, que é a expectativa não tão otimista. Então, agora eu estou entendendo. O que você quer dizer é que o MOVE não vai movimentar tanto assim. Vou aproveitar e vou às compras agora. Vou comprar mais, vou dobrar minha meta. Então, eu vou comprar. E faz sentido. Na verdade, a gente espera 2 mil adicionais dos frotistas e 1.000 dos autônomos. E como que vocês estão fazendo essa projeção do autônomo, né? Porque o autônomo não vai para o zero, óbvio. Ele vai para o seminovo. Sim. Como que tá isso, essa análise? Porque as taxas são diferentes, enfim, a burocracia do Finame,
independente se é um programa do governo, é maior? Como que... O middle autônomo ele acaba sendo o seguinte, é a roda girando, né? O autônomo ele compra um seminovo e aquele cara que vendeu o seminovo dele, que não ia comprar um zero, ele acaba comprando um novo. Tá. Então é a roda girando. Então, na verdade, é só uma projeção, É uma projeção. pela roda, mas efetivamente o programa parece não estar ainda atingindo e chegando Na renovação. na renovação. Nem acho que Não, Está o programa, ele sim, eu penso um pouco diferente. Ele está atingindo a renovação. Na verdade, a expectativa do governo era que atingisse uma renovação grande. E pode ser que aconteça, mas mesmo que ele atinja, mesmo que o nosso cenário aconteça, que são 3 mil unidades, ele está atingindo a renovação. Só que uma renovação ainda... De veículo seminovo. Porque de usado... Na verdade, não de idade, né? Da frota. Não da idade, da frota. É uma renovação, mas de veículos seminovos. Porque para fazer sentido uma renovação no país, tinha que pegar o caminhão velho, escrapear, né? E aí você dá condições do autônomo comprar um mais novinho. Ainda ela é residual, né? Ela é marginal, vamos dizer Sim. assim. Mas eu acho que é um balão de ensaio para a gente poder entender se é funcional essa metodologia de entregar um caminhão, realmente o autônomo ter a capacidade de comprar um caminhão de 5 anos, que é o que se espera, né? E se funcionar, a gente espera que isso continue de forma perpétua, né? O ano que vem a gente continue tendo mais, não sei se vai se chamar MOV, se pode chamar um programa de renovação de frota contínuo, mas aí sim alocando mais dinheiro para esse autônomo conseguir entregar o seu caminhão e conseguir fazer essa roda girar. Sim. Porque essa é a expectativa. Né? Até porque o Finame, na verdade, né, quando a gente fala de Finame, ele só funciona, né, de forma atrativa quando tem esse tipo desses programas pontuais, como teve Pro Caminhoneiro, uma época, enfim. E mesmo assim também, Pro Caminhoneiro surgiu com a ideia de atingir o autônomo, enfim, mas quem se beneficiou também foram as empresas. Os programas de incentivo como um todo, né? Se a gente pegar lá, aquela época que tinha um Finame de 2%. Acho que vocês faz bastante tempo, mas aconteceu, né? Então a gente teve um programa de compra que ele era incentivado. Sim. Ótimo para todo mundo, para o mercado, para as montadoras, para os sistemistas, para toda a cadeia. Mas ele tem um efeito a longo prazo um pouco cruel. Porque o que acontece é que todo mundo compra, fica todo mundo com uma frota nova, só que a longo prazo chega um momento que ninguém mais precisa de caminhão. E quando ninguém mais precisa de caminhão, depois de uns 2 ou 3 anos, você tem uma frota extremamente nova, né? Ociosa. Não nova, ociosa, e aí ninguém mais chega um momento que ninguém mais precisa comprar. E aí é onde dá a queda da indústria. E aí esse é um momento perigoso. Então você tem que ir fazendo com a dose certa esses programas de incentivo. Sim. E talvez esteja certo a gente ir medindo e colocando 1 bilhão agora, talvez funcionou, aí reserva 2 bilhões para o autônomo, depois 3. E assim mas sempre por um período de tempo, não é um programa fixo. Eu acho que o programa fixo faz sentido para autônomo. Porque a nossa frota, ela tá... bem velha. Ela teria que ser desenhado de outra maneira, ela, né? tá com 12 anos de idade média, né? Acho que até mais, né, na mão do autônomo. Na mão do autônomo, sim. Tá, entendi. Na média total, 12 sim. anos. Se a gente pensar, comparar com países desenvolvidos, a nossa frota é extremamente envelhecida. Né? Na mão do autônomo, ela tem mais de 15 anos a idade média. E traz um custo para o país absurdo, né? Sim, segurança nas estradas, né? O nível de poluição é maior, né? O caminhão velho, além de ele parar mais na estrada, ele polui mais, né? Ele quebra mais, tem um problema aí de segurança maior, então tem uma série de impactos, não só ambientais, mas de segurança, que também eles podem ser minimizados. Sim. Gregory, no bate-papo me veio uma questão. E olha, eu nunca fiz essa pergunta para executivo, mas me veio essa questão. Porque a gente está vendo os movimentos aí da falta de motorista no mundo todo, e o Brasil, obviamente, está sendo impactado, talvez um dos que mais vai ser impactado, porque a Europa, eu posso pegar a mão de obra, os países são vizinhos, né? Quem paga mais, enfim. Não, e fora que o Brasil também depende muito do rodoviário. E o Brasil é muito mais dependente do modal rodoviário. Essa queda que a gente está vendo, tudo bem, a taxa é óbvio. Tá? O que eu vou falar é óbvio que é uma questão macroeconômica de taxas altas e tal, que a gente vê que o mercado de caminhões...
Mas tem algum impacto também a falta de motorista? Porque eu vou comprar caminhão se eu não tenho motorista. Isso que eu queria saber. Isso faz um pouco de alusão ao que um colega que veio aqui também, o Leoncini, falou, que hoje a gente tem a logística, né? Hoje tem muito caminhão indo carregado E voltando vazio. e voltando vazio. Então não faz sentido, ainda tem muito que se aproveitar na nossa frota. Então eu queria saber se dentro dessas análises vocês enxergam também essa falta de mão de obra e talvez essa questão também de o caminhão a gente ter essa cultura do ir carregado e voltar vazio e tal, impactar nas vendas. Claro que ele vai não Como impacta, os juros impacta, né? como os juros, as questões econômicas impactam. Mas isso faz sentido? A sua pergunta é muito interessante, porque acho que a gente está no momento, né, na verdade, não é, a gente está vivendo esse momento de transformação da indústria de caminhões para menos posse e mais uso. A gente já está vivendo esse momento. Um crescimento acelerado até da indústria de locação. Vocês têm observado isso o acontecer, crescimento tá. né? Acho que já é 4%, não é? Alguma coisa assim, até mais, eu não sei. As vendas para locação já estão chegando próximo aí de 15%, né? As vendas Para a locação. Para a locação. locação. As vendas para... Ah, tá. As vendas para locação. Então, quando a gente começa a observar isso, lógico, você tem você acrescenta um elo na cadeia, né? Porque você pega uma grande locadora negociando com um fabricante, ela tem um poder de barganha maior. Né? Isso é bem razoável a gente pensar nisso. E uma locadora, quando ela está presente em inúmeras praças, que foi exatamente o exemplo que você deu, né? Então, eu consigo negociar o frete melhor. Né? Então, eu posso negociar ou só a locação do caminhão, ou eu posso negociar o full service. Eu já negocio o caminhão só ele, ou eu negocio o caminhão mais operador. Eu negocio o transporte logístico. Então, se você quer só o transporte, eu quero transportar a minha carga daqui de São Paulo para o Amapá. A locadora ela contém condições, se ela opera no modelo full service, no modelo vou negociar o transporte logístico, ela faz essa perna São Paulo, Amapá, e de lá ela também já consegue negociar um outro transporte Amapá, São Paulo, por exemplo. Então isso já vê isso acontecer. Negociação do transporte logístico cada vez mais, né? A locadora e o transporte logístico trabalhando junto. Para evitar esse tipo de comportamento, pode-se dizer, né? Exato. Que traz um custo alto. Sim. Então, para minimizar esses tipos de problema, eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente ter isso sendo vendido como serviço e não como ativo. Então, quer dizer, é meio que trocar 6 por meia dúzia. A montadora ainda vai continuar, a montadora mas por outro caminho. O cliente é outro. Porque a gente até recebeu, de verdade, alguns transportadores e entrevista também para os outros canais nossos, que falam isso, que hoje ter uma frota própria não faz muito sentido, né? Sim. Que faz mais sentido. Então, a gente até questionou isso, se isso já é um movimento esperado daqui para frente, né? Que antes o transportador X tem não sei quantos caminhões, enfim. E hoje eles têm pontual para uma operação X e para outras operações eles preferem locar. Você acha que isso realmente Eu acho que é um modelo. É uma tendência ou de repente é um outro ali? Ou É um modelo. Os grandes operadores logísticos que têm a capacidade de orquestrar esses ativos e conseguir múltiplos contratos, eles vão sobreviver nesse modelo. Agora, os pequenos transportadores, pequenos frotistas, talvez eles não vão conseguir sobreviver nesse modelo. Entendi. Porque é uma questão de vender serviço. Sim. O serviço do transporte e o serviço da locação. Tá. Então, a gente está migrando de modelos de negócio. Mas nas suas análises de inteligência, a falta de motorista em algum momento
Isso é algo que é estrutural do país. Tem um problema de o operador, né, o motorista, que é o operador, nesse caso o operador do transporte, é uma obra que ela é pouco capacitada hoje. Tem os motoristas bem capacitados e bem treinados. Estão nas grandes frotas. E você tem os motoristas que ainda não, que necessitam de mais capacitação e mais treinamento. Isso não é só um problema da Europa, um problema dos Estados Unidos, é um problema global. Porque na verdade eu já escutei falar isso também, não é? A gente fala de falta de motorista porque a gente não vê mais, de repente, o pai pedindo, incentivando o filho. Mas você também vê isso que você acabou de dizer. A questão até por conta da tecnologia embarcada hoje nos caminhões e outra, né? A exigência maior para você, mesmo quando você contrata até de autônomo. legislação. Exato. Você tem uma mão de obra aí. Só que é uma mão de obra que não está qualificada. Então, teoricamente, você não pega. Né? Se você tem um produto X para transportar, o embarcador não quer que seja qualquer motorista. Então, essa falta também tem a ver com a questão de qualificação. A questão acho que não é colocar o ponto certo aqui. Acho que não existe uma falta de motorista, existe uma falta de motorista qualificado. Sim. E esse é um problema que está no caminhão, é um problema que está no ônibus, é um problema que está na máquina agrícola. Acho que na máquina agrícola, principalmente. Porque a tecnologia embarcada é altíssima, só que pouco se usa a tecnologia embarcada altíssima que existe numa colheitadeira ou um pulverizador. Porque ela é extremamente alta, a tecnologia embarcada, só que é difícil de operar. Então, reformulando, a falta de motorista qualificado... Esse é um problema. É um problema. E isso pode, a curto ou médio prazo, que a gente já está vendo os números, né? Eu acho que isso não impede a compra de um caminhão. Não vai impactar... Não, acho que o que existe é a necessidade de treinar... De treinamento. Esses o transportador não vai deixar de comprar um caminhão por conta do motorista. Talvez por uma baixa de serviço, né? Uma baixa de frete, eu acho que enfim. O que existe cada vez mais são as próprias montadoras investindo em tecnologias mais... fáceis de serem utilizadas. Intuitivas, né? Isso existe. É um esforço de quem está vendendo o produto em fazer tecnologias que sejam fáceis de operar. Entendi. Para sanar esse problema. Perfeito. Então a gente tem também que analisar esse lado também, porque ele é um custo de transporte, né? Sim. Ele entra como um custo também, essa falta de... É fácil, tecnologias fáceis de operar, manutenção cada vez mais fácil. Sim. Né? Troca de peças cada vez mais fácil. As montadoras investem muito nisso. Sim. Eu fico até imaginando como que vocês analisam, por exemplo, o setor de transporte hoje, assim. Porque é um setor que deveria ser bem qualificado, de bom rendimento. A gente tem o agro. Você acha que houve também, com essa questão também de alta de juros, uma mudança de setores que antes não eram tão evidentes? De repente, sei lá, o B2B ali, entregas, a questão do e-commerce, sobressair hoje, até diante de um agro, por exemplo, que a gente sabe que é um setor muito importante para o país, mas numa situação de juros ou de alguma coisa, ele acaba impactando um pouco na questão de venda. Teve endividamento, né, do agro. O agro ficou bem endividado, né? Acho que tem duas respostas interessantes para essa sua pergunta. Primeiro, a migração de segmentos, né, de quem compra. Então, não sei se vocês moram em prédios. Eu moro. Legal. Eu moro em casa. Acho que dos dois casos se aplicam. Pegar o segmento de entrega urbana, né? Quando você compra um Mercado Livre ou uma Amazon, talvez alguns anos atrás eram entregues por um caminhão leve, um caminhão semileve. Hoje em dia, o que chega na sua casa? É um carro ou uma moto. Exatamente. Né? Mais pesado, uma van. O mais pesado. Que não é um caminhão leve ou semileve. Isso. Mas há alguns anos atrás, a gente fez uma reflexão, era um caminhão. Verdade. Então, essa entrega urbana, né, no porta a porta, antes ela era um caminhão, agora foi substituído por uma moto ou por uma van no máximo, a depender do produto. Né? Então, o que a gente está vendo é essa migração. Cada vez mais o semileve e o leve para essa entrega para o feeder, né, o que entrega na sua porta, ele diminuiu esse segmento, ele se encolheu. Então, esse caminhão menor ele está cada vez mais restrito.
né? Porque aumentou, não é à toa que motos está explodindo a venda. E até cabe um adendo, né? Tem uma montadora que lançou na Europa e eu tenho certeza que vem para o Brasil, porque é um produto adequadíssimo para o país, uma moto com chassi. Então ela tem, é verdade. A Stellantis, ela Faz apresentou sentido. uma moto que ela tem um chassi e ainda você pode colocar um baú, né? Igual quase aquele baú de pizza lá, Sim. que leva, só que maior para você levar mais carga. E é uma moto, obviamente, um pouco mais robusta para Sim. suportar tudo aquilo. Isso tem muito a ver com as nossas necessidades locais, né? Com a agilidade na entrega, né? Todo o crescimento das compras por e-commerce, telefone, etc. Está totalmente alinhado com a mudança do perfil do consumidor. Uhum. Né? E aí, pegando carona na nossa pergunta, né, ou como que tá o agro e a infraestrutura, são quem puxa os caminhões mais pesados, né, o long haul, né, o caminhão de entrega de longa distância. Então o agro viveu, há um tempo atrás, uma escassez, aí, uma dificuldade, o agro vive de ciclos, né. Então, no último ciclo, as commodities melhoraram, tiveram uma rentabilidade maior. Mas se você pegar essa rentabilidade maior do agro, o agro sempre tem muitas prioridades. Quais são as prioridades do agricultor? Ele tem que primeiro pagar a dívida. Depois ele vai falar assim, o que eu vou fazer agora com o dinheiro que eu tenho na mão? Eu vou investir na safra, depois eu vou investir em pagar fertilizante, em insumo, se sobrou um dinheiro eu vou comprar terra, e aí depois eu vou comprar máquina. Aí depois de tudo isso é que ele vai pensar em comprar um caminhão. Então, nas prioridades do agricultor, tem muitas outras coisas, na prioridade dele. Que estão na etapa, né, de prioridade. Do que comprar um caminhão. Então, assim, o agricultor não é que ele está descapitalizado. Ele... Só está escolhendo. No último ciclo dele, ele se capitalizou. Na maior parte das commodities. Eu estou generalizando, porque teve commodity que estava em alta e commodity que não. Mas generalizando, o agricultor ele teve até uma boa rentabilidade nas últimas safras devido ao preço das commodities. Generalizando. Tá. Só que na prioridade dele, o caminhão não é prioridade. Não é o core business dele. Então, o caminhão tá um pouco de lado para o agricultor agora. Então a gente pode falar que esses dois segmentos, né? Por exemplo, esse primeiro de entrega que a gente vê um boom, mas não foi suficiente para alavancar, porque existem esses outros veículos suprindo essa necessidade aqui, que talvez... a questão do ticket médio, né? E agora eu vou unir um pouco o que eu falei antes. Menos posse, mais uso. Se para o agricultor não é prioridade o caminhão, por que ele vai ser dono do caminhão? Ele vai contratar o serviço logístico. Porque é para ele, né, o agricultor que gere a sua propriedade, gere a sua fazenda como um negócio, né, que tem muitos que não, né, mas a grande maioria dos grandes agricultores gerem como um negócio. Aquilo é um transporte logístico. Ele contrata, ele não precisa ter o bem. Né? Então, as grandes propriedades agrícolas, né, a maior parte delas, algumas preferem ter o ativo, mas as grandes propriedades preferem não ter o ativo. Elas preferem contratar o serviço. Né? Se eu sou um grande produtor de soja, eu prefiro contratar o transporte da soja. Certo. Contrato, transporta, obrigado, não preciso gerir a frota de caminhões. Entendi. Então, na verdade, é só um novo modo de se fazer o transporte, na verdade, é isso? É isso. Tá. Bacana. E agora, sabe o que eu queria? Que a gente falasse um pouco as exportações, né? Dentro do nosso setor de caminhões. Eu vejo alguns movimentos assim, no setor automobilístico geral, acho que a última reunião da Anfávia falou alguma coisa sobre retração. E aí eu queria uma análise sua, né? Principalmente que o nosso principal comprador é a Argentina. E teve uma queda importante no segmento de implementos, inclusive. E eu tenho observado, conversando com alguns executivos, alguns movimentos de ter uma produção local. A gente viu esse movimento da Volks, que foi super interessante para eles, que a Iveco e a Mercedes já estão estabelecidas na Argentina com fábrica, e acho que Mercedes lidera, a Iveco tem uma importante participação, sobretudo no gás e tudo mais. A gente está vendo esse movimento da Volks e a Volks em ascensão, lá aí no país vizinho.
que você acha que pode acontecer, né? A gente está vendo esses movimentos, às vezes, da própria montadora, apesar de ser do ladinho, tendo uma produção ali. Como que você analisa? Eu queria também uma análise sua em relação ao mercado de pesados na exportação para os demais países Latam. Como que você acha que vai funcionar? Se a gente analisar ano passado primeiro, né, é bom a gente olhar para o retrovisor para a gente conseguir Exato. entender. Boa. Então, olhando para o retrovisor, a gente estivemos no ano passado muito dependente da Argentina. E ter uma fábrica na Argentina, ter uma operação na Argentina é importante para as montadoras, porque existem algumas estratégias fiscais e tributárias que elas são eficientes. Uhum. Então, quem lá está estabelecido tem alguma vantagem. Tá? Então, isso é um fato. Estou apenas analisando os fatos. A gente já sentiu um arrefecimento agora em janeiro, né, das exportações da Argentina. E no forecast que a gente divulgou o nosso forecast, né, então saíram algumas mídias, tá? E a gente vai deixar no nosso site também, já deixando uma dica aí para quem está assistindo a gente vai deixar disponível nosso forecast de produção, vendas e exportação para caminhões e ônibus. Então, só entrar no nosso site lá, você vai ter acesso. Que é qual? Caminhões, produção, 128 mil unidades. Ônibus, se eu não me engano, está em 28 mil unidades de produção. Legal. Tá? Esses são os nossos forecasts para 2026. Uhum. Mas retomando aqui, então, a gente já, nesse forecast, a gente já previu uma redução das exportações para esse ano. Tá? Tá. Uma redução, é isso? Redução das exportações. De quanto, mais ou menos, tem uma ideia? Se não me engano, era em torno de 10% de Tá. redução de exportação. Motivo Argentina. O motivo Argentina, que era o principal comprador e deixou de ser o protagonista. Já reduziu um pouco. Mas lógico, né? As dinâmicas do mercado, elas mudam, então a gente está sempre atento para fazer revisões. Mas, então, por enquanto, estava no radar, né? E as exportações, elas são é o dado mais difícil de acertar. Uhum. Por que é o dado mais difícil de acertar? Porque tá alinhado com as estratégias de manufatura de cada montadora. Então, de repente, um grande player sueco define que ele vai exportar mais para a Europa porque vale mais a pena produzir aqui, por exemplo. Isso acontece com frequência olhando para o retrovisor. E aí ele define que é mais vantajoso para ele produzir aqui e exportar para a Europa. Mudou completamente a dinâmica. Entendeu? E a sua análise, né? Sim, mas isso tem a ver com as estratégias do momento. Tá valendo mais a pena? Não tá? De repente ficou a moeda Brasil, que não é o caso, a gente está se valorizando, né? O Brasil está se valorizando frente ao dólar, mas de repente inverte. A gente se desvaloriza, fica mais vantajoso exportar. Entendi. Então, na nossa análise a gente já previa também que ia ter já estava seguindo a tendência, né? Já estava apontando para baixo o dólar, né? Então a exportação vai ir mal. Mas de repente muda, então vai valer a pena exportar. Entendi. Então tudo tá influenciado por como que é a valorização do real frente ao dólar, real frente ao euro. Então tem uma série de impactos e interferências. E de coisas que vocês têm que analisar para poder fazer uma previsão, assim, né? Então depende de moeda, depende de estratégia de manufatura das montadoras, depende de uma série de coisas. É o dado mais difícil de acertar, a exportação. Caramba. Você falou dinâmica e me veio a seguinte questão. Também num bate-papo que tivemos anteriormente, ainda se falava muito sobre aquele acordo União Europeia, né? E aí, agora isso está em stand-by, né? Stand-by. Suspenso. E está suspenso. Mas você falou uma coisa, você pontuou algumas coisas que seriam interessantes para o Brasil, né? Para a indústria brasileira e tecnologicamente até falando, né? E aí eu queria que, rapidamente, se você pode pincelar o quanto o Brasil perde com essa suspensão, digamos assim. Porque na época você tinha, como não estava suspenso, você deu um overview dos benefícios. Agora, então, o que a gente perde com essa suspensão? Assim, pesados, né? Perder a gente, assim, tá como era antes. Tá como era antes, o né? O mercado continua igual. O que a gente deixa de ganhar, pronto, reformulando. A gente não perde nada nesse momento. Mas aí eu vou colocar um pouco das minhas crenças pessoais, tá? Porque
toda evolução tecnológica no mercado de caminhões, ela se deu por uma legislação ambiental, ou seja, era uma imposição. Se você não tiver pronto para o Euro 5, para o Euro 6, você não pode vender. Então era uma imposição, você tinha que evoluir o produto, caso contrário, não se podia vender. Então toda evolução de produto se deu por uma imposição legal. Essa é a história do Brasil em caminhões. O mercado fechado. Então, você tinha que produzir aqui. Né? Quando você tem um acordo bilateral com um mercado que ele é mais evoluído tecnologicamente, o que acontece? Você tem acesso sem imposto, né, com imposto zero, a produtos melhores. Beneficia o consumidor. Então, o consumidor, que é um consumidor extremamente racional, teria acesso a produtos melhores. Então, você está beneficiando o consumidor. E, além disso, você força a indústria, que também é europeia. As montadoras que aqui estão são europeias. Uhum. Elas seriam obrigadas a evoluir os produtos sem uma imposição legal. Então, você, de toda forma, estaria beneficiando o consumidor final, o consumidor B2B, todos eles estariam sendo beneficiados. E isso teria um mecanismo de tempo, né? Não era imediato. Você aprova hoje, para daqui a 7, 8, tinham várias datas para cada tipo de tecnologia, mas daqui a 7, 8, 10 anos, isso estaria em vigor. Então tem um tempo de preparação para que isso ocorresse. Uhum. Então estava calendarizado, estava no acordo, né? Estava previsto, tinha uma previsibilidade para isso ocorrer. Tinha um tempo adequado para se preparar. Então, eu analisei o acordo e falei, é um bom acordo para o Brasil. E, além disso, tinha um mecanismo de salvaguardas, ou seja, se em qualquer momento fosse danoso para o Brasil, ou seja, está entrando muito produto de fora e eu não estou conseguindo competir. Uhum. Eu aperto um botão de pânico ali. Vamos parar. Pare as máquinas. Está suspenso o acordo. Tá. Estaria suspenso por 3 anos. Entendi. Então, o acordo, no fim do dia, parecia ser muito bom para o Brasil. E eu lembro também que você comentou que a gente acabaria se tornando uma vitrine para a Ásia, sobretudo para a Ásia. Sim. Porque, por exemplo, marcas que hoje estão aqui ou que pretendem chegar aqui, é muito mais fácil chegar aqui, para daqui ir para a Europa do que ir para a Europa direto. Era uma hipótese, né? Era uma hipótese que você havia uma levantado com esse acordo. Por que é uma hipótese, né? Porque a partir do momento que você tem um acordo bilateral, né, a América Latina, né, com a União Europeia, é como se você tivesse um mercado único, né? América Latina e União Europeia. A China poderia muito bem investir ou colocar fábricas na América Latina para que essas fábricas pudessem ter acesso ao mercado europeu. Uhum. Então o caminho era mais simples. É, E quais porque eram aqui é os mundial, perigos, né? por exemplo, desse acordo que você enxerga? Os principais, talvez, assim, até para o Brasil, quais eram os principais? Todo acordo tem risco. É. Né? Então, Na sua visão, quais eram os principais riscos? existe um risco de desindustrialização. Pelo, de repente, mais consumo dos produtos de fora, é isso? Porque as montadoras, elas são europeias, né? Sim. Então, de repente, vou produzir só na Europa. Mas existia um mecanismo de salvaguarda. Tinha o acordo Já tinha esse mecanismo. Para garantir aquilo que você falou, né? evitar Já tinha. minimizar os riscos, Já vamos dizer assim. tinha, esses mecanismos já estavam previstos no acordo. Então, eles eram baixos, né? Então tem mais vantagens, na verdade. Aparentemente, tem mais vantagem do que desvantagem. Aparentemente. Uhum. Você não minimiza nenhum risco, mas aparentemente tinha uma vantagem. Existia um tempo para a indústria se readequar. Ou seja, ele dependia também do Brasil criar uma política industrial para que não só as montadoras, mas lógico, toda a cadeia fornecedora se preparasse, evoluísse. Então existia um potencial para que toda a indústria crescesse. Entendi. Não só as montadoras, né? A indústria de base crescesse. Como que você está enxergando, até para a gente finalizar esse papo, todas as suas análises, tanto do ano anterior, e esse começo de ano ainda meio nebuloso, Conturbado. sem a gente... Mas como que você está enxergando esse ano
para o transporte rodoviário de carga algo similar a 2025, né? Ou um pouco melhor, queda? Os nossos números, eles são muito andando de lado com o ano passado. E eles só estão andando meio de lado com o ano passado por conta do MOVE, que tem mais 3 mil unidades. Você não acha que Fenatran ajuda? Não acho. Acho que, assim, sempre acreditei que a Fenatran era uma ocasião de compra e não um impulsionador. Por que ocasião de compra? Porque quem ia comprar o caminhão, por ser uma compra racional, ele já estava planejado a comprar, ele só usava a Fenatran para negociar melhor. Tá. Para ter uma vantagem ali, outra aqui. E também, historicamente, os números da Fenatran aparecem no ano seguinte, quase, né? Então, não é um reflexo do próprio Não ia ano. ser um reflexo para o ano. Mas é uma ocasião verdade. de compra, não é A compra no mercado de caminhões, ela é racional. Então você já sabe o que você vai comprar, você já pesquisou, você já planejou, você já separou a verba. É uma compra racional, não é uma compra que você decide por impulso. Sim. Então, na verdade, é um ano bem parecido com 2025 com por com um viés de baixa, né? Com o risco de ser menor. Até porque a gente não tem ainda os números, né? O resultado final aí do MOVE. Bacana. Agora, Gregory, você vai participar, na verdade, de um quadro que a gente tem aqui no Vozes, que é Mito ou Verdade. Sobre esse assunto, até pra gente poder esclarecer alguns pontos que, de repente, fica no imaginário aí de um jeito, não é? Enfim. Bora? Vambora. Roda a vinheta. Mito ou verdade? Fenatran puxa a venda da indústria? Mito. Fenatran é uma ocasião de compra. As compras normalmente na indústria elas são programadas. Então quem se programa para comprar usa a Fenatran como uma ocasião para negociar melhor. Então, mito. Move Brasil vai contribuir para aumentar os emplacamentos de caminhões e fazer 2026 similar a 2025? Verdade. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, porque apesar da troca de taxas, existe aí um potencial de compra adicional que a gente está avaliando em torno de 3 mil unidades adicionais, e isso vai colaborar para que 2026 seja muito parecido com 2025. E o comércio eletrônico ajuda a puxar venda de caminhões leves? Mito ou verdade? Mito. É um mito parcial, porque no porta a porta, cada vez mais as entregas estão sendo feitas por motos, carros, vans, que são comerciais leves. Agora, no caminhão leve, ele é muito utilizado e até o centro de distribuição, né? Então há um acréscimo dos caminhões leves para o centro de distribuição. Mas para a sua casa, para o seu apartamento, cada vez menos caminhões sendo utilizados na entrega do comércio eletrônico. Muito se fala da falta de motorista. Ela pode impactar a venda de caminhão? Mito ou verdade? Mito. O que falta não é motorista. O que falta é mão de obra qualificada para operar os caminhões que tem uma tecnologia embarcada cada vez maior. Gregory, então, muito obrigada pela sua segunda participação aqui no Voz, e com certeza vão ter outras, porque é muito bom fazer essas análises, né? De começo de ano, e depois, de repente, de como foi o resultado e de mudanças, né? De cultura e do transporte. Então, obrigada aí pela sua presença. Eu que agradeço a participação, é sempre muito agradável estar com vocês e poder falar com o público sobre como vai se comportar o mercado de caminhões e outros mercados também estão à disposição. Muito obrigada aí a você, né, que nos acompanha, e sempre tem aí, né, esse bate-papo, novidade, notícias, por isso que você análises não pode de mercado, por isso que você não pode perder os episódios que vão ao ar todas as quartas-feiras, às 19h30. Então se inscreve no canal para você realmente ficar por dentro aí de todas as novidades, né? Até a próxima. Até a próxima.